Nós vamos falar hoje sobre oração. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso de número 7. Nós vamos falar sobre oração. O Senhor tem falado muito, mas muito ao meu coração sobre oração nesses dias. E já há alguns dias eu venho planejando compartilhar com os irmãos algumas palavras sobre oração, e eu espero que Deus encoraje você a uma vida de oração, assim como o Senhor tem me encorajado. Amém, irmãos? Confesso para os irmãos que a minha vida de oração ela tem melhorado muito. Eu confesso que a gente, como eu disse aos irmãos, a gente acaba entrando no automático, irmãos. Né? Você vive a vida cristã no automático. As suas orações elas começam a ser mecânica, elas começam a ser automática quando você ora, né? E às vezes nós nem oramos, e o Senhor ele tem mexido nessa área da minha vida. O Senhor tem me ministrado muito acerca da oração, acerca da necessidade de oração. E assim, a minha vida de oração tem melhorado muito. E eu já tenho colhido os frutos dessa nova fase, dessa nova etapa. E eu espero que com essa palavra que eu vou compartilhar com os irmãos hoje, Deus faça em você a mesma coisa que tem feito comigo. O quê? Despertar você para a oração, mas não aquela oração que é obrigatória, que é aquele peso. Eu tenho que orar. Irmãos, está muito bom orar. Você não está entendendo. Os tempos que eu tenho tirado com o Senhor tem sido muito gostoso. O tempo passa, a hora passa. Quando você vê, você está orando há muito tempo. E assim, é algo que eu preciso confessar aos irmãos que não estava havendo na minha vida, mas que o Senhor tem mudado. E eu creio que vai mudar a tua vida também. Sabe por que eu creio que vai mudar? Diga, por quê, pastor? Porque eu orei pedindo que ele mude. Irmãos, e acredite, quando você ora, Deus responde. E eu tenho pedido a Deus, Senhor, mude a vida de oração da igreja. O Senhor, eu tenho orado a Deus e pedido que o Senhor coloque dentro de nós fome e sede pela presença e pela vida dEle. E acredite, irmão, quando alguém ora, Deus responde. Então eu tenho certeza que a tua vida de oração vai mudar. Porque Deus é quem vai fazer isso em ti. Amém, irmãos? Vamos à palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo de número 7 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Diga, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Diga, buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Diga, batei e abrir-se-vos-á. Pastor, por quê? Verso 8. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Verso 9. Jesus está explicando o porquê que você deveria pedir. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Não dá, irmão. O pai não dá. Se o filho pedir pão, acredite, ele não vai ganhar pedra. Quantos estão aí? Estou falando de nós, homens, né? Verso de número 10. E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois que sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Os irmãos estão aí? Amém. Jesus está dizendo, se nós que somos maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quando eles pedem, que dirá o nosso Pai que está no céu que é bom. Eu posso afirmar a você e garantir algo. Se você é alguém que não tem experimentado na tua vida
a graça, o favor de Deus, o milagre de Deus, a intervenção de Deus, só tem um motivo. Qual? Você não tem pedido. Porque olha para mim, algumas pessoas pensam que Deus não ouve oração que são feitas por gente que não está andando certinho, vamos dizer assim. Aquele fulano ali que não tem uma vida tão santa assim, se ele orar, Deus não vai ouvir. Mas eu sou capaz de dizer para você que é o contrário. Quantos estão aí? Irmãos, quanto mais o filho está numa situação difícil, mais o pai ouve o pedido, o desejo do seu coração. Então, existe uma condição para nós recebermos algo de Deus. Diga qual? Pedir. Acho que você não entendeu. Eu estou dizendo para você o motivo pelo qual você não tem recebido. Diga qual? Você não pede. Não pede. Quando pede e não recebe no momento que você quer, você não busca. E quando busca e às vezes não recebe, você não tem coragem de bater. Mas deixa eu dizer para você, Deus é o maior intencionado em abençoar a tua vida, em mudar aquilo que precisa ser mudado, em transformar a sua história, em mudar a tua casa, em mudar a tua família, em verdadeiramente operar milagres na tua vida. Se existe alguém que tem a intenção de abençoar você, é Deus. Quantos estão aí? E deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção no que eu vou falar. Eu vou falar algumas frases que são chaves durante a pregação, e eu quero que você preste atenção. Essa é uma das frases que são chaves. Qual é a frase, pastor? Deus não faz nada que alguém não tenha pedido primeiro. Todas as vezes que você ver Deus se movendo em uma direção, todas as vezes que você ver Deus fazendo algo, é porque alguém orou. E se não houver oração, acredite, irmãos, Deus é totalmente cavalheiro. Deus não vai se intrometer onde Ele não foi chamado. Deus não vai fazer aquilo que você não quer que Ele faça. Deus não vai entrar pela tua vida tomando de conta. Nós precisamos querer. E como é que nós expressamos o nosso querer diante de Deus? Orando, buscando Ele, falando para Ele aquilo que nós precisamos. Eu quero... eu não tenho tempo para explicar para você tudo o que eu queria explicar, mas eu quero, em nome de Jesus, que você entenda algo. A Bíblia diz que Deus entregou a terra na mão dos homens. Os irmãos estão aí? Diga assim, Deus entregou a terra na mão dos homens. Amém? Abra sua Bíblia lá comigo, Salmo 115. Salmo de número 115. O versículo é o versículo de número 16. Os irmãos estão aí? Vamos ler aqui na projeção, ou se você quiser marcar na tua Bíblia. O texto diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Diga assim, a terra Deus deu para os homens. O que significa isso? Preste atenção. Significa que na terra não é feito o que Deus quer. Na terra é feito o que os homens querem. Pastor, por que o mundo está essa bagunça? Por que Deus permitiu, ou por que Deus fez o que fez e está acontecendo tanta coisa ruim na terra? Deixa eu dizer para você, não foi Deus. Quem foi, pastor? Fomos nós. Porque a terra, Deus entregou o controle da terra aos filhos dos homens. Agora preste atenção. Para que Deus venha a agir na terra, Ele precisa que um homem ore. Entenda com amor o que eu vou dizer. É como se nós autorizássemos Deus a fazer. Quando Jesus orou a oração
que ele foi ensinar a oração do Pai Nosso, quantos lembram da oração do Pai Nosso? Ele disse, olha, quando vocês forem orar, vocês vão orar assim, Pai Nosso que estás no... Aonde está o Pai? Céu. O Pai não está na terra, o Pai está nos céu. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu... Então quer dizer que o reino dele nem aqui está. Olha a oração. Seja feita a tua vontade, onde? Aqui na terra, como ela é feita no... Como que a vontade de Deus é feita no céu? Plena. No céu, tudo que Deus quer é feito, na terra não. Diga assim, por quê? Porque a terra Deus entregou aos filhos dos homens. O que Jesus está fazendo na oração do Pai Nosso? Ele está dizendo para Deus assim, ó, traz a tua vontade que está aí no céu, aqui para a terra também. E quando Jesus, que se fez carne, que é um homem, quando Jesus ora, pedindo a Deus que a vontade dele seja feita na terra, como é feita no céu, então Jesus está abrindo o caminho para que Deus possa operar na terra. Quantos estão aí? Então deixa eu dizer algo para você. Tudo que Deus vai fazer precisa ser precedido por oração. E está aí o motivo pelo qual nós não recebemos, porque nós não pedimos. Olha para o seu irmão, sorria para ele. Fala, irmão, você tem recebido? Eu sei porque você não recebe. Você não pede. Quantos estão aí? Volta lá, Mateus 7,7. Não precisa abrir, deixa ele só projetar aqui, a gente ganhar tempo. Você acha que Jesus mentiu? Quando ele falou assim, ó, pedi e dar-se-vos-á. Diga assim, quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, se abre. E quem não faz nada? Não vê nada e fica assim, Deus não opera na minha vida. Mas é claro que Deus não opera na tua vida, você não pede. Os irmãos estão aí? Pastor, mas eu não sei orar. Você sabe orar, é você que pensa que não sabe. Orar é falar com Deus. Falar com Deus o quê? Falar com Deus o que você precisa, irmão. Você não sabe conversar? Você está com sede, você fala o quê? Me dá um copo de água. Você sabe pedir aqui na terra. Da mesma forma você entra diante do Senhor. Você pede ao Senhor. Porque olha para mim, irmãos, preste atenção. O Senhor tem falado algo ao meu coração. Se Deus não ouve nossas orações, e se Deus não responde às nossas orações, então não faz sentido nós estarmos aqui. Concorda comigo? Porque olha para mim, presta atenção. Se Deus não responde nossas orações, tudo que nós fizemos até agora não valeu de nada. Porque desde a hora que você chegou, já vai fazer mais de uma hora que você está aqui, você está falando com Deus. Falando com Deus, mas falando para quê se Ele não responde? Então tudo perde o sentido. Irmão, se Deus não responde às orações, se Deus não ouve e responde nossas orações, não podemos parar de reunir. Porque não tem sentido. Agora, preste atenção. Se Deus responde às nossas orações, então não há nada mais poderoso e mais importante do que você dobrar o seu joelho e orar. Por quê, pastor? Porque quando você faz isso, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, para ouvir o que você está precisando. Então não há nada mais poderoso do que isso. Os irmãos estão aí? E olha para mim, irmãos, assim, creia no que eu vou te dizer. Eu creio realmente que nós vamos viver um novo tempo com o Senhor. Um tempo onde nós vamos presenciar, nós vamos experimentar, de fato, a manifestação de Deus. E por quê, pastor? Nós nos tornamos uma igreja mais santa, Não, porque nós vamos começar a pedir. Coisa que nós não estávamos fazendo.
Vamos começar a orar, vamos começar a buscar o Senhor naquilo que nós precisamos. E o que é que vamos ver? Vamos ver o Senhor realizando milagres em nosso meio. Amém, irmãos? Quantos estão aí? Aqui Jesus fala de níveis de intensidade na oração. Pedir, os irmãos estão aí? Buscar e bater. Presta atenção. Qual que é o primeiro nível, pastor? É o pedir. E quando você vai pedir, presta atenção, você vai pedir a Deus uma bênção. Você pede algo, é ou não é? Então olha para mim. O seu interesse inicialmente é que Deus faça algo. Eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso casar, eu preciso de um emprego, eu preciso disso, daquilo outro. Você vai e a sua intenção é pedir a Deus algo. Então a única intenção que você tem é buscar de Deus algo. Os irmãos estão aí? Sabe o que Deus faz? Diga o quê? Deus não responde você no tempo que você quer. Diga assim, para quê? Para você subir o nível. Que nível? Você deixa de pedir algo e começa a buscar. Por quê? Pastor, eu pedi, não recebi. O que eu faço agora? Como você é um crente de fé, como você é um crente perseverante, o que você vai fazer? Você vai buscar. E buscar, preste atenção, buscar já não é mais com interesse em coisas. Quando você busca, você já busca o Senhor. Diga assim, por quê? Porque você pediu e não... Eu vou te dar um exemplo, olha só. Estou eu lá em casa, aí eu quero tomar um copo de água e eu peço para minha esposa. Eu falo assim, amor, me dá um copo de água. Qual que é o meu interesse? Qual que é o meu interesse? A água, eu quero a água, mas aí ela não traz. Ela não me dá água, ela não traz, ou não traz no momento que... Aí o que acontece comigo? Automaticamente eu perco só o interesse na água e também quero saber onde ela está. Quantos estão aí? Preste atenção, olha para mim. Quando você pede, você tem interesse em uma coisa, aí o Senhor não te entrega na hora que você quer. Para quê? Para que você suba de nível. Aí você começa a fazer aquela oração. Onde o Senhor está? Senhor, o Senhor não está vendo? Eu pedi. Ou seja, você saiu do nível do pedir e já foi para o nível do buscar. Agora olha para mim. Quando você chega no nível do buscar, você não vai receber apenas o que você pediu. Você também será recompensado pela busca. Projeta para mim, Hebreus capítulo 11, verso 6, texto que nós usamos semana passada. Hebreus capítulo 11, verso 6. Os irmãos estão aí? O texto diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é o quê? Galardoador ou recompensador dos que o buscam. Os irmãos estão aí? Diga assim, quando eu saio do nível de pedir e vou para o nível da busca, fala que nem crente, irmão. Diga assim, eu recebo o que eu estou pedindo e ainda sou recompensado por buscar. Tem um texto, projeta para mim aí, por favor, Isaías capítulo 45, verso 15. Olha que interessante esse texto. Isaías 45, 15. O texto diz assim, verdadeiramente tu és o Deus que te oculta, diga, se esconde. Quantos estão aí? Por que um pai se esconderia de um filho? Por quê? Porque ele quer que o filho... Não é assim que a gente faz brincando com as crianças?
né? Você se esconde e aí a criança sai. E qual que é a tua alegria? É manter-se escondido da criança o resto da vida? A tua alegria é quando a criança consegue te encontrar. Acredite, irmãos, a mesma coisa é o Senhor nosso Deus. Você pede, Ele poderia te dar de imediato, mas Ele não vai fazer isso. Às vezes Ele faz, mas tem muitas vezes que Ele não te entrega. Por quê? Para que o seu interesse nele aumente e você passe a buscar. Você estava entrando diante do Senhor e pedindo só uma bênção. Agora você já está orando, perguntando onde o Senhor está. E o que Deus vai fazer? Ele se esconde. Para quê? Irmão, para que daqui a pouco você o encontre. Quantos estão aí? Pastor, e quando eu procuro e não encontro? Aí você vai para o próximo nível. Diga qual nível? Bater. Pastor, o que é o bater? O bater, eu vou te mostrar o que é o bater. Abre comigo em Lucas no capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. A palavra do Senhor nos fala, nos dá um exemplo do que é esse bater. Os irmãos estão aí? Lucas 18, verso de número 1. Diz assim, o texto. Contou-lhes também uma parábola. Jesus contou uma parábola sobre o dever. Diga, dever. O que você entende por dever? É algo que você tem a obrigação, sim ou não? Sobre o dever de orar. Orar quanto? Sempre e nunca desfalecer. Ou seja, eu pedi e não recebi. O que eu faço? Ah, já não recebi mesmo, acho que não é a vontade de Deus, larga isso para lá. É isso que eu faço? Não, se eu pedi e não recebi, eu vou começar a buscar. Aí eu busco, não encontro. O que eu faço? Ah, busquei, eu perguntei onde o Senhor está e Ele não respondeu, agora eu vou largar para lá. O que você vai fazer? Não, eu pedi e não recebi, busquei e não encontrei, eu vou bater. Por quê? Porque nós temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha para mim, irmãos. Eu tenho a plena convicção, preste atenção no que eu vou te dizer. Mais uma palavra-chave. Eu tenho a plena convicção que maior parte das necessidades que nós enfrentamos na vida é Deus quem nos coloca para levar a buscá-lo com intensidade. Quantos estão aí? Você tá tudo bem de saúde, como é que é a sua oração? Senhor, obrigado pela vida, amém. Está tudo certinho. Aí, deu um problema na saúde. Como é que já é a sua oração? Já muda. Os irmãos estão aí? É ou não é verdade? Estou com um emprego, bolso cheio de dinheiro, comendo cachorro quente depois de todo o culto, sobrando dinheiro para lá e para cá, aleluia. Como é que é a oração? Senhor, obrigado. Perdeu o emprego, está sem dinheiro, não sabe como vai pagar a conta, como é que começa a ser a oração? Acredite em mim, irmãos. Deus nos dá a necessidade para que nós nos aproximemos dele. Eu até penso que com os meus botões, um pensamento meu, isso não está na Bíblia, amém, irmãos? É eu que penso. Eu até penso que se nós tivéssemos uma vida mais intensa de oração, passaríamos por menos dificuldade. Por quê, pastor? Porque daí não precisa, você já ora mesmo, você já tem intimidade com Deus, você já é intenso na oração. Agora acredite, irmão, o Pai se agrada em ouvir você clamar a Ele como quem depende dEle. Então olha lá, qual que é a parábola que Jesus contou? Voltando para o texto. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la,
Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz, o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, olha o detalhe, que clamam a Ele uma vez por semana no culto. É isso? Não é isso? Ah, então eu errei, vou ler de novo, peraí. Não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele na cadeira da bênção, pedindo uma vez por semana. Como é que eles clamam? De dia e de noite. Ainda que tardio para com eles, ou seja, na nossa visão é tardia, mas o Senhor vai agir no tempo certo. A questão é o clamor de dia e de noite. Você sabe qual que é o problema, irmãos? É que nós não queremos muito assim. Você quer, mas não quer tanto. Porque assim, aí você ora um dia, ora 2, ora 3, não tem resposta, não apareceu nenhum anjo na madrugada para falar comigo. Quer saber de uma coisa? Aí daqui a pouco você vai orar, você nem lembra pelo que você estava orando, já emenda outra oração que não tem nada a ver com aquilo que você estava pedindo. E o que Jesus está nos ensinando é que nós temos que perseverar de dia e de noite, orar sempre. Eu tenho começado, irmãos, uma vida de oração com Deus. Como, pastor? Orar sempre. Como é que funciona? Eu estou lá em casa, vou lá tratar dos peixes, eu tenho uma criação de peixe, vou lá tratar dos peixes, o que eu estou fazendo? Orando. Eu vou lá, o cachorro, orando, eu estou no carro, estou orando, estou falando com o Senhor, e trazendo à memória aquilo que eu preciso. Falando com o Senhor insistentemente, de dia e de noite, falando com o Senhor, falando com o Senhor. Irmãos, eu já estou começando a experimentar o mover do Senhor. Sabe? Acredite em mim, você está nas minhas orações. Eu tenho orado insistentemente pelos irmãos. E acredite, irmãos, nós vamos viver um tempo diferente com o Senhor. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Acredite, irmãos, a oração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, com integridade, com sinceridade no coração, pode mover coisas gigantes. Pode mover coisas grandes. Deus pode mudar o destino de uma cidade, de um país. Deus pode mudar o destino. Pastor, por que nós cristãos não estamos vendo Deus agir? Porque nós não pedimos, e quando pedimos, o nosso pedido tem a validade de um iogurte. 7 dias, acabou. Nós vamos insistir em oração. Nós vamos continuar falando, nós vamos continuar pedindo. Os irmãos estão aí? Todo domingo os irmãos estão me ouvindo pedir um local maior de reunião. Todo domingo os irmãos estão me ouvindo pedir a nossa chácara para realizarmos nossos encontros com Deus. Irmão, daqui a pouco vai acontecer e alguém vai dizer assim: olha, eles tiveram sorte. Não teve sorte. É porque quem pede, e aqui eu oro comportado. Aqui eu sou o pastor, né? Oro comportadinho, Senhor, que o Senhor nos dê um local maior. Irmão, em casa, às vezes pela madrugada, eu não oro comportado, não. Eu estou dizendo ao Senhor: cadê, Senhor, o prédio? Cadê a chácara, Senhor? Nós queremos alcançar vidas. O Senhor é o maior interessado nisso. Estou clamando diante de Deus. Sabe o que vai acontecer? Diga o quê? Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, se abre. É assim que vai acontecer. Ontem e hoje nós fizemos aqui, nós tivemos nossa conferência da visão, né? Nós estávamos aqui com um salão quase cheio de líderes. Foram 100 inscrições de líderes, entre homens e mulheres que estavam aqui participando ontem e hoje. Eu lembro quando eu orei por isso. Sabe quando eu orei por isso? Diga quando. Quando nós fazíamos uma reunião aqui com 6 pessoas.
E eu dizia, Senhor, o que nós não colocamos de pessoas no culto, daqui a um tempo nós vamos fazer uma reunião de líder com mais pessoas do que isso. E aí eu estava aqui hoje à tarde, né, e conversando com a Eva falou, pastor, lembra quando nós orávamos por isso? Ou seja, quem pede a história da tua vida é a história de orações respondidas. Ainda que você não perceba. Por exemplo, olha só, a história da tua vida não é a história das tragédias que você viveu, é a história dos livramentos que Deus te deu. Eu acho que todos nós aqui pegamos esse Covid. Se alguém não pegou aí, parabéns. Mas acho que todo mundo pegou. Qual que é a primeira oração que você faz quando pega Covid? Senhor, não me deixa morrer. Quantos estão aí? E sabe o que aconteceu? Diga o quê? Você está vivo. Muita gente morreu. Mas você está vivo. Só que você não vê isso como uma oração respondida. É que eu não tinha que morrer mesmo. Não é que você não tinha que morrer. É que você disse, Senhor, não me deixa morrer. Quantos estão aí? Você entra numa tragédia, num problema da vida, você ora ao Senhor. Só que as coisas se normalizam, você passa por aquilo e você não enxerga isso como uma oração respondida. A história da nossa vida é a história de orações respondidas. Olha para mim, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou dizendo para você que você tem que orar, porque você é obrigado a orar, você vai marcar uma hora agora e vai ter que... Não quero levar para esse lado, porque eu acho que isso não funciona. O que eu quero que você entenda é que oração é como ar. A oração é como o ar que você respira. Como assim, pastor? Você consegue ficar sem o ar? Não dá, você morre. Da mesma forma é a oração. Quando o crente não ora, não há vida de Deus. E aí você vai entender que não é aquela coisa religiosa que você tem que fazer. Eu quero fazer. Irmão, eu estou muito empolgado e animado para começar a ver as respostas de Deus às minhas orações. Quando eu vou orar, não é aquele negócio, eu sou pastor, eu tenho que orar. Eu vou orar porque eu vou falar com o meu pai, e o meu pai que me ouve, responde. Os irmãos estão aí? E aí, irmão, você vai desenvolver uma vida de oração muito simples, mas muito poderosa. Você vai falar com o Senhor, pedir, irmãos, fala de você ser específico. Sabe como é que eu oro? Pastor, como é que você ora? Eu oro a Deus pedindo especificamente o que eu quero. Você fala para o Senhor, Senhor, eu preciso disso, desse jeito, de tal maneira, assim, é assim que eu quero, é assim que eu preciso, é assim que eu estou buscando. Você sabe por que muitas vezes nós temos um receio de sermos específicos na oração? Porque você tem medo de, e se Deus não fizer? Deixa eu dizer algo para você, irmão. Acredite, o maior interessado é Deus em fazer. Eu estou orando ao Senhor. Eu nunca tive esse problema assim de verdade, de não caber pessoas aqui dentro. Sempre está cheio de gente, mas cabe. Eu comecei a pedir a Deus que não caiba. E acredite, vai chegar, ouça o que eu estou te dizendo, vai chegar muito em breve um culto que os irmãos vão ter que ficar em pé ou vão ter que ficar lá fora. Porque não vai caber. Pastor, como é que você tem tanta certeza? Eu estou pedindo isso ao Senhor. Eu quero viver essa experiência. Pastor, mas o senhor é muito egoísta. Não, irmãos, é o que eu quero. É o que eu quero e eu tenho um pai. Eu vou para ele e falo o que eu quero. Os irmãos estão aí? Você consegue compreender? Seja específico. Pastor, eu preciso de um emprego. A pergunta é, que emprego que você quer? Você quer um emprego que você trabalhe muito e ganhe pouco? Senhor, qualquer emprego serve. Acredite, irmão, Deus ele leva a sério o que nós falamos. Senhor, eu quero um emprego que eu trabalhe pouco e ganhe muito. Quantos estão aí? Deixa eu perguntar para você. Você como pai, daria ao seu filho um emprego que ele trabalhe pouco e ganhe muito? Sim ou não? Eu daria ao meu filho.
Aliás, eu estou planejando que meu filho nem precise trabalhar para ganhar muito. Diga assim, por quê? Eu sou pai. Eu quero que ele não precise trabalhar para ganhar muito dinheiro. Pastor, isso é possível? Irmão, eu estou na luta. Agora, se eu, sendo mal, penso isso, como é que você acha que o seu Pai Celestial pensa? Sabe qual que é o problema? É que às vezes nós achamos que Deus está de mal da gente. Deus está emburrado. Por quê? Pastor, porque eu fiz algo que surpreendeu a Deus e Ele não gostou. Deixa eu te contar uma coisa. Deus sabe tudo que você já fez, Deus sabe o que você está fazendo, e Deus sabe tudo que você já vai fazer, que nem você sabe, Ele já sabe. E nem por isso Ele mudou nada. Ele continua te amando e querendo o seu bem da mesma forma. E eu vou dizer para você o motivo pelo qual nós não recebemos. Nós não recebemos porque nós não pedimos. Pastor, eu duvido. Então começa a pedir para você ver. Eu estou querendo mesmo que você duvide de mim. E diga assim, pastor, você vai ver, eu vou fazer o teste. Então faça o teste. Comece a pedir, mas faça como essa mulher aqui, ó. Clamar de dia e de noite. Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso. Lembrando você, não tem nada a ver com o que você faz, tem a ver com aquilo que Cristo fez. Não é o teu comportamento que faz Deus te abençoar. É o que Cristo fez na cruz por nós, o sangue dele derramado, que traz a bênção sobre nós. Os irmãos estão aí? Irmãos, eu vou viver milagres. Eu vou viver milagres. Eu vou viver milagres. Por quê, pastor? Porque eu estou pedindo milagre. Se pedir pão, não recebe pedra.